Pessoal, estou aqui, Alberto Costa, como prometido, para bater um papo com vocês sobre princípios baseados na criação, com uma boa criação. Agora a gente vai falar assim, um pouco daquilo que a gente tem como parâmetro para usar aqui na nossa criação de Ega 1. Hoje é dia 5, quinta-feira, desculpa aí o atraso de um pouco mais de 5 minutos. Acabei de chegar em casa, só tomei um banho e vim para cá, que eu estava na rua atendendo o pessoal. Bom, dá um tempinho aqui. Quero primeiro registrar para vocês que eu não tenho como ficar lendo as perguntas porque eu estou sozinho aqui. Eu tive que vir para cá para usar o quadro para poder apontar algumas coisas aqui com relação ao tema de hoje. Então, se vocês quiserem, vocês escrevem, aí mandam para mim, eu vou responder até amanhã, o fim da tarde de amanhã, eu respondo a vocês aí, tá bom? Vou dar um tempinho mais aqui para poder ver se o pessoal chega aí. De vez em quando eu vou estar lembrando que eu não estou conseguindo ler aí as perguntas, tá bom? Então a gente vai falar hoje sobre alguns pontos que nós temos aqui na nossa criação como primordiais e como basilares. Na lógica tem diversos outros pontos que a gente leva em consideração dentro da criação, mas eu vou dar aqui só os pontos fundamentais que norteiam a nossa criação. Então o que é que acontece? Eu sei que vocês estão com a sombra aqui também, aqui uma luz aqui, que é das lâmpadas aqui da sala. Então eu vou evitar escrever por aqui, vou escrever todo o quadro e aí a gente vai fazendo aqui. Bom, primeira coisa, quando a gente fala de criação, não dá para falar de criar cães sem a gente falar de registro genealógico, ou seja, de cães com pedigree, com capacidades reais de fazer levantamento do seu studbook e de tudo que compõe a sua árvore genealógica. Então, não tem como falar de criação ética, coesa, com objetivo, focada, preocupada em desenvolver a raça, se não faz registro de cães. Então, aqui tudo que nós vamos falar é aquilo que norteia uma criação ética, uma criação baseada nos parâmetros éticos exigido para toda a progressão e desenvolvimento de qualquer raça. Bom, uma das coisas fundamentais, depois que a gente fala de registro, que se o cão não tem registro a gente não usa, é que nós temos uma questão de saúde. Saúde. Então, primeira coisa aqui que é fundamental para a nossa criação: saúde. Quando eu falo de saúde, eu estou falando que você precisa, no mínimo, ter informações de laudos de raio-x, informações de exames de sangue, de vacinas, de atestados que possam te dar a certeza se o cão possui ou não determinadas doenças, como por exemplo brucelose, tá? Então a gente tem um atestado de saúde antes. Albert, você faz a radiografia porque a raça exige. No caso do pastor alemão, a gente radiografa cotovelo e coxo femoral. No caso do braco alemão, do pastor alemão, a gente tem uma exigência. No caso do braco alemão, nós não temos um clube que tem determinadas exigências. No caso da nossa criação, nós radiografamos todos os nossos cães utilizados em reprodução. Esse é um ponto. Saúde. Muita gente questiona assim: você tem muita ninhada, você reproduz quantas vezes as fêmeas? No nosso plantel hoje, nesse instante, só de fêmea, nós já ultrapassamos 10 fêmeas. Nesse instante, nós temos mais de 10 fêmeas, só falando de fêmeas de braco alemão. Então eu consigo fazer um ciclo. Eu tenho cadelas aqui, como é o caso da Néspera, que ela não acasala, já tem 3 cios, se eu não me engano. Se não estou errado, são 3 cios. Mas ela não é menos que 2. Mas eu tenho quase certeza que são 3. A Queen mesmo, que fez a ninhada com o Monk lá na Sérvia, ela entrou no cio e a gente não acasalou, e a gente tem uma perspectiva de talvez acasalar ela no primeiro semestre desse ano. Então assim, como nós temos
várias cadelas, a gente consegue fazer um bom levantamento e também a gente busca um determinado objetivo em cada acasalamento. Não é um acasalamento feito de forma aleatória. Eu vou estar explicando aqui e vocês vão entender. Então, questão de saúde. Fundamental, a gente começa pensando na saúde. Ah, a nossa cadela está saudável, a nossa cadela teve babésia, teve erlíquia, são coisas que vão para o campo treinar, está passivo de acontecer? Está passivo. Então, por isso que a gente faz todo o exame de saúde antes de usar a cadela na reprodução. Uma vez cientes de que a cadela não tem nenhum problema de saúde, a gente começa a pensar em que reprodutor vai ser utilizado. A gente tem alguns projetos para esse ano, projetos esses que já começaram a sair do papel. Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma cadela nossa que foi coberta ontem e hoje lá na Sérvia, que é a Lada. Ela acasalou na Sérvia com um cão de nome Neto. Casalou ontem, casalou hoje. Provavelmente chega no Brasil nos próximos 40 dias. Para parir aqui no Brasil. Essa cadela a gente estudou durante 5 meses mais ou menos, até definirmos que cão seria. Começamos com uma ideia, aí discutindo com algumas pessoas na Sérvia, conversando, ponderando algumas questões, nós mudamos de um cão para o outro. Vou explicar por que isso às vezes acontece na nossa criação. Então, bom, primeiro questão é saúde. Depois eu venho com a questão genética. Que cão eu busco, que objetivo eu busco, se existe compatibilidade ou se não existe compatibilidade. Se existe compatibilidade, a gente chama isso de acasalamentos consanguíneos, certo? Se não existe compatibilidade, nós chamamos isso de acasalamentos abertos. Então vamos dar uma falada aqui sobre acasalamento aberto. Então quando a gente fala de acasalamento aberto, isso a gente está falando da genética, tá? A gente está acasalando 2 indivíduos que não tem nenhum encontro genético naquelas gerações que estão disponíveis no seu pedigree, no seu studbook. Ou seja, você não tem nenhum parente se encontrando ali. Então o que é que ocorre? Esses acasalamentos abertos, você tem uma probabilidade maior de ter cães com muita diferença entre eles, de temperamento, de morfologia, enfim. Ah, Albert, existe eu já acasalei muito assim, meus cães saíram top. Ok. Pode dar certo? Pode dar muito certo, mas pode dar errado. Não tem, aqui você tem menos probabilidade de acerto naquilo que você está buscando. Por quê? Porque acasalar cães não é misturar tinta, não é preto com branco que vai dar um cinza. Certo? A gente está falando de genética. E aí tem um cálculo ali dentro, tem toda uma orquestra ali dentro para poder a gente aumentar a probabilidade do que a gente busca. Aumentar a probabilidade do que busca também não significa que vai ser certo, mas vai aumentar a minha margem daquilo que eu estou buscando. Ok? Ah, mas e um acasalamento aberto que seja seguro? Eu agora fiz o acasalamento da Lada, não é um acasalamento aberto, tem uma linha consanguínea, mas eu fiz o acasalamento da Queen com o Monk e foi um acasalamento aberto. Ah, Alberto, então como é que diante disso que você está colocando, isso é seguro ou não? Primeiro, Monk Del Caquique é uma referência como progênio, eu falo já sobre progênio. Ou seja, ele é um cão já testado várias vezes com diversos filhos com grandes resultados. Primeiro ponto. Por que ele deu tanto resultado? Porque ele vem de toda uma linha de progênio, de acasalamentos com consanguinidades seguras que promovem nele essa capacidade de passar essas informações. Monk é filho do ídolo Del Caquique, um cachorro top, um dos grandes reprodutores da Europa, que infelizmente morreu jovem. É neto de Vegas Del Caquique, tido por muitos como o maior reprodutor da raça, dentro dos cães de trabalho da raça braco-alemão na Europa nos últimos 15 anos. Esse cão, o Monk, ele vem desse grupo todo de progênio, tudo criação do Del Caquique, que já é
uma referência de sucesso e é uma genética já consolidada, um progênio consolidado, tanto que é buscado por muitos criadores, certo? Então eu cruzei ela com esse cão, Monk. E quem é a Queen do outro lado? A Queen é uma cadela que tem na sua linha várias consanguinidades de ordem 3-2, de ordem 4-3, de ordem, ela tem México, se eu não me engano, 4-3-4. Eu vou explicar já já isso tudo, esses números assim. O México é um cabeça de raça, como se chama, um progênio. Ela tem lá dentro Gordo, um outro grande cabeça de raça lá dentro, que também faz consanguinidade no seu pedigree. Fora isso, ela tem Trocadeiro numa ponta, tem Tanques da outra ponta, ela tem César Negro numa outra ponta, tudo cães tops de referência, fora o que está ali de progênio. Esses outros cães também são progênios, mas não são consanguíneos dentro do acasalamento que deu origem à Queen. Queen é filha de Grátis, então assim, um grande reprodutor. Então ela tem todo um pedigree, além de consanguinidade, ela tem alguns cães que são cabeça de raça, são progênios em outros grupos. Então era um acasalamento aberto, mas que proporcionava uma grande estabilidade de resultados. Tanto que a gente tem uma ninhada aqui que até o presente momento vem todos se mostrando muito bem. Não tivemos problemas de morfologia, não tivemos problemas de ausência de dente, de nada, porque a gente já sabia que isso não iria acontecer, porque não está nos registros desses cães que compõem os pedigrees, e temos cães com grande impulso e grande temperamento, que era o que a gente estava buscando com o Monk. Tá? Recentemente eu falei numa live que um amigo trouxe uma ideia para a gente trazer uns cães para cá, e eu falei, ó, não são compatíveis com o que eu crio, mas eu vou pensar nisso aí. Por quê? Porque tudo que eu trouxe ao Brasil é de alguma forma compatível em algum grau. Então, se eu sair aqui um pouquinho, só porque eu fui tomar água. Então, o que é que ocorre? Vou dar um exemplo. Eu trouxe primeiro, para vocês entenderem, para eu poder adiantar isso aqui. Eu trouxe primeiro o OK da Quinta da Maralha. Foi o primeiro cão que eu comprei, na verdade. Esse aqui a gente pode chamar ele de 01 do Iegahung. Ó, primeira vez que eu uso esse termo com ele. O que acontece com o OK? Nós compramos primeiro o OK. Compramos o OK porque o OK tinha em seu pedigree a linha Del Caquique, que era uma linha que me interessava muito, certo? Na linha inferior, na linha da mãe dele, ele tinha Del Caquique, que era uma linha que me interessava muito desde o início. E depois, como eu já tinha comprado ele, tinha pensado nele como sendo o nosso primeiro reprodutor, eu fui atrás da cadela. Aí eu comprei a Néspera, que seria OK com Néspera. Então esse foi o primeiro casal de braco-alemães que eu importei. Eu trouxe a Néspera prenha de um cão chamado Mike Tyson, um outro cão. Dessa ninhada eu tirei uma fêmea para aqui, para o canil. Daqui eu tirei uma fêmea para cá, ou uma aqui, certo? O que é que esses cães tinham? OK na linha da mãe vinha do Del Caquique. Ele é filho de Zoroneges Doblô e ele é neto do Doblô, e ela é filha do Doblô. Então o pai de Doblô é Ídolo. Então ele era bisneto de Ídolo, 4-3 em Nick, 5-4 em Vegas Del Caquique. Ou seja, o resultado desse acasalamento tinha muito sangue e um percentual elevado, um grande percentual do sangue Del Caquique, composto por Vegas Del Caquique e Ídolo Del Caquique. Por quê? Porque era o foco que nós estávamos buscando. Ah, Alberto, mas não podia ser. Eu podia, mas nós queríamos começar com os grandes nomes. Então a gente queria os cães que estavam na prateleira de cima dos cães de competição de caça da Europa.
Então todos os grandes cães da Europa, parte deles são usados com esses cães dessa linha desse cara aqui, que é o Alexander Kakik. E ele tem dois cães que formaram esse grupo, que é o Ídolo Del Kakik e o Vegas Del Kakik. Vegas deu origem ao Monroy Del Kakik, que virou um grande reprodutor, e Ídolo deu origem a Monk Del Kakik. Hoje tem outros cães, já tem o Tristan, tem outros cães surgindo, tudo vindo dessa linha que a gente tinha. Então o que acontece? Esse era o primeiro foco. Então era um acasalamento estudado desde o primeiro momento que comprou o OK. Compramos o OK e fomos ver o que era compatível para ele e buscar uma fêmea que aqui desse resultados com um percentual grande de sangue de Kakik. Porque nós já tínhamos na ideia de trazer mais cães com sangue de Kakik. Ok? Esse daqui já não é um acasalamento aberto. Então eu vou explicar um pouco de como é que a gente faz isso aqui. Esse é o maior número de acasalamentos que a gente faz aqui. O que nós menos fazemos aqui são acasalamentos abertos. Eu faço às vezes acasalamento aberto quando eu estou com a cadela fora, como agora, eu estou com alguns cães fora do Brasil. E o que é que a gente faz lá fora? A gente busca uma composição que tenha em partes o que a gente tem aqui, certo? Tipo a Lada, eu comprei a Lada porque a Lada, 50% do sangue da Lada vem do Monk Del Kakik. Então já tem genética aqui, então seria fácil trabalhar no futuro. Mas eu queria nela um outro cão que fizesse um outro tipo de composição, como foi o caso da Queen. A gente queria um cão que fizesse outra composição. Por quê? Porque aqui nós temos sangue Del Kakik, nós temos sangue Ossenbadza, nós temos sangue Quinta da Maralha, nós temos sangue aqui Off-Radkovic Duro, e nós temos aqui alguma coisa do Caput Atum. Então a gente queria o foco em cima disso, para que daí a gente pudesse montar a nossa composição. É sabido que em dado momento você precisa trazer cães para refrescar isso. Ou seja, o que é que significa? Eu preciso trazer cães que tenham a carga genética para colocar aqui, para que dê espaço, para que no futuro a gente possa continuar trabalhando de forma segura. E o que é essa forma segura? Bom, procurando uma canetinha aqui de outra cor que tá. Bom, o que é essa forma segura? Vou passar para cá. Eu aqui não uso, ou pelo menos trabalhamos para não usar cargas genéticas que sejam menores que 3, 2 ou 2, 3. Alberto, o que significa isso aí? Bom, isso significa o seguinte. Eu vou usar uma caneta aqui, não sei nem como é que tá, depois eu dou um jeito de apagar. Eu tenho aqui umas perninhas aqui que está ruim para o vídeo, deixa eu botar outra vez. Eu tenho aqui os pais, que são primeira geração. Eu tenho os avós, que são segunda geração. Eu tenho os bisavós, que são terceira geração. E eu tenho os trisavós, que são quarta geração. Então imagine o seguinte, eu vou traçar uma linha aqui, ó. Essa linha de cima, essa linha aqui de cima é a linha masculina do reprodutor. A linha de baixo, que é chamada de linha inferior, e linha superior. Nós temos aqui a matriz. O que é que eu quero dizer com isso aqui? Nós trabalhamos, estudamos, calculamos, buscamos o cão certo, desistimos de alguns cães do caminho, por mais que a gente entenda que aquele cão é bom, mas a gente fala, não, não é seguro. A gente não acasala cães que não se encontrem aqui, ou seja, 2, 3
na segunda e na terceira, ou cães que não se encontrem aqui. O que eu quero dizer é, nada menor que isso a gente faz aqui. A gente trabalha, estamos trabalhando, estamos conseguindo trabalhar e manter o mais próximo do resultado isso aqui. Daqui para lá, a gente faz qualquer negócio. Daqui para lá pode estar aqui, daqui para lá pode estar aqui, daqui para lá pode estar aqui, pode estar aqui, isso não tem problema. Os mesmos cães podem aparecer em qualquer movimento aqui, mas a gente não faz acasalamento aqui, que os cães se encontrem nos avós. Ou seja, que o avô que está aqui também está aqui. O avô que está do pedigree do macho não vai estar aqui como avô. A nossa regra que nós utilizamos aqui é, se ele for avô aqui, no mínimo aqui ele tem que ser bisavô. Certo? Então é isso que a gente faz aqui. Gente, eu não estou conseguindo ler porque eu tive que botar o celular ao contrário para poder escrever e sair legal aqui. Então quem tiver pergunta, anota, manda para mim que depois eu mando para vocês, que amanhã eu respondo a vocês, se tiver alguma dúvida. Isso aqui é o princípio da coisa, tem muito mais coisas que isso. Então o que acontece? Todo acasalamento que a gente faz aqui é assim. Ela falou assim, Alberto, por que isso? Primeira coisa, daqui para cá é tudo muito perigoso. Daqui para cá eu posso ter problema de dentição, problema de pigmentação, problema de ausência de testículo, eu posso ter problemas de pele, eu posso ter muitos problemas de temperamento, dos mais diversos. Então não é muito seguro fazer nada que se componha 2-2, 2-1, isso aqui daqui para cá é muito perigoso, certo? Você pegar por base o pastor alemão, não se reproduz nada que não seja a partir de 3-3. Eles não aceitam lá nem 2-3 nem 3-2. Tem que ser só 3-3 para lá. Certo? Então o que acontece? Essa é a forma mais segura de preservar determinadas informações e de evitar outras informações que não são desejáveis. Uma outra coisa. Eu falei que... Deixa eu pegar aqui um negocinho para apagar. Eu falei que lá no pedigree desse resultado do ok da mescla, a gente tem um momento que faz 4-3 com ídolo e 5-4 com Vegas. O que é que isso quer dizer? Vou apagar aqui que o meu apagador está às vezes funcionando e às vezes falhando. Eu nem sei onde é que ele está. As crianças levaram daqui, pega esse pano aqui. Né? Isso aqui é a sala de aula da gente, tem as crianças entram para desenhar, já viu, né? Estava aqui o bolinho. Bom, então o que é que isso quer dizer lá nesse acasalamento aqui, ó, de quando nós trouxemos? Quando a gente fala que ele vai fazer 4-3 no ídolo, é que o ídolo está aqui, ó, e que o ídolo está aqui, ó. Alberto, se o ídolo tivesse também no 4 aqui embaixo, ele ia estar fazendo 4, 3, 4 e ídolo. Ok? Então, essa numeração aqui é para você achar dentro do diagrama do pedigree. O primeiro dígito aqui, ele representa o masculino. O segundo dígito representa o feminino. A linha paterna e a linha materna. Então, toda vez que alguém fala assim, o cachorro é 3-3 em fulano, você vai chegar lá no pedigree, você vai ver que ele é bisavô no pai e bisavô na mãe. Ele é 3, 4, 5. Aí você sabe, ele é 3 aqui, 4 aqui e 5 aqui. Tá? E existem escalas grandes. Você pega banco de dados como o do setter inglês, como do pastor alemão, como do braco alemão na Europa, você acessa lá, você vai ter escalas grandes, assim, você vai ter consanguinidades com resultado de percentual. O que é que isso aqui representa? Quanto mais esses cães se encontram aqui, olha só como funciona o jogo, hein?
Quanto mais esses cães se apresentam aqui, certo? Nessa ordem de consanguinidade, maior é o percentual no resultado, ou seja, no cão que você está produzindo. Eu aumento o percentual dessa genética aqui na frente. Ah, Alberto, mas eu tenho um cão que eu fiz o acasalamento aberto, ele dá resultado e os cães saem muito bom porque eu escuto muito isso aí. No Braca Alemão, quando falam comigo, eu falo, gente, não é assim não, se fosse assim era fácil. A coisa é boa porque é difícil, por isso que ela é boa. E aí, domina o negócio e tem conhecimento. Tem gente que fala assim, olha, eu tenho um cão aqui reprodutor, que ele é neto de fulano. Vamos botar aqui do João. Nada contra João, hein? Ah, ele é neto de fulano. Esse meu cachorro é filho desse cachorro aqui que é neto de fulano. Esse cachorro aqui é neto de fulano. Neto de fulano, esse cachorro aqui tem 50% de pai. Certo? Esse cachorro tem 50% aqui do pai. Vamos falar que foi do pai dele, tá? E aí aqui ele tem 25% de João, porque aqui é avós paternos, avós maternos. Então você vai ter que dividir aqui a conta diferente. O resultado desse cachorro, ele vai ter 12,5%. Detalhe, é 12,5% livre, sem nenhuma consanguinidade, sem se encontrar em nenhum. Ou seja, ele tem 12,5% dentro desses 50 aqui, ó. Dentro só da linha do pai. Então a probabilidade do resultado do seu cachorro ser desse cachorro aqui é muito pequena. Em algum momento essa composição aqui está criando uma certa harmonia mesmo aberta, que está dando um resultado positivo aqui. Mas não dá para afirmar que seja do João. Por quê? Porque é um acasalamento aberto, não tem consanguinidade. E aí, dependendo da distância que ele está aqui, esse percentual dele é muito pequeno. Se ele estiver aqui na quarta geração, o percentual é muito pequeno dentro de uma linha só, seja ela superior ou inferior, para dar um resultado dele, para expressar isso aqui. Isso é muito difícil. Tem que ser um baita progênio. A gente vê isso acontecer nas provas de progênio, vê. Mas isso acontece por quê? Porque os acasalamentos são combinados, são harmônicos. Os acasalamentos são harmônicos. Então, deixa eu explicar aqui. Aqui eu tenho um apagador, rapaz. Está explicado aqui. Gente, olha só, eu não estou podendo responder porque eu não consigo ler aí. Então escreve, manda para mim que eu respondo a vocês lá, escrevo, respondo, não tem problema nenhum responder. Garanto que eu respondo todo mundo com a mesma atenção quando me perguntam. Então como nós trabalhamos aqui? Nós buscamos o máximo de acasalamentos consanguíneos que não sejam menores que 3,2 ou 2,3. Aí voltando para a história do João. Se você acasalar um cão que já vem sendo trabalhado em uma determinada linha, e se essa linha genética te agrada em alguma coisa, seja na morfologia, seja no temperamento, seja na expressão do cão trabalhando, na movimentação. Existe um cachorro famoso, falando de Braca Alemão, não vou citar o nome aí para não. Até de uma linha que eu gosto, famoso, todo mundo dizia assim, caramba, esse cachorro é muito bom, reproduziu muito, deu muito resultado. E alguns cães, esse cachorro apresenta essa cabeça de martelo aí que ele tem. Porque no Braca Alemão tem uma coisa chamada meio popular, meio vulgar no meio, que é cabeça de martelo, para alguns cães que eles falam lá na Europa. Porque eles querem um cão, no Braca Alemão, eles querem um cão que a cabeça seja projetada para frente e para cima.
E aí tem alguns cães lá que você vai ver que ele realmente é assim, ó. O pescoço está assim. Aí eles chamam isso aqui de martelo. Eles hoje buscam um cão, até hoje lá no grupo no grupo do Ele Arruda eu postei uma foto do acasalamento que aconteceu ontem e hoje lá na Europa. E aí uma pessoa que está lá, o Hilário, falou assim, caraca, que cachorro rampado, bonito, eu gosto de cachorro assim, porque a gente usou esse cachorro justamente porque ele tem uma estrutura muito harmoniosa. Então hoje eles querem um cão mais assim. Então eles falavam muito desse cachorro, um baita reprodutor, um cachorro top, que deu resultado pra caramba. Eu tenho genética desse cachorro aqui, mas de vez em quando eu não tive esse problema. Muita gente fala que quando fecharam algumas consanguinidades com ele, deu errado. Por quê? Por que deu errado essa informação? Principalmente quando o pessoal usava nesse cão cães com origens da Alemanha. Por quê? Porque lá na Europa, se você pegar a morfologia do cão da Alemanha e pegar a morfologia do resto do cão da Europa, você vai perceber que eles são diferentes. O mesmo braco alemão. Que alguns detalhes são diferentes. Colocação, eu já falei isso em outras lives para trás. A colocação da orelha é diferente, o crânio é diferente, a proporção de focinho é diferente. Isso é muito comum. Hoje a Alemanha está melhorando muito nisso, assim, tentando acompanhar o resto da Europa. Mas a Alemanha é muito conservadora. Durante muito tempo eles defenderam que o cachorro tinha que ser daquele jeito, tinha que ser daquele jeito, tinha que ser daquele jeito. O resto da Alemanha disse, ok, fica você com a sua ideia. Desculpa, o resto da Europa falou assim, ok, fica vocês com a sua ideia e a gente vai trabalhar. E aí os franceses, os italianos começaram a trabalhar e deram ajeitada no cachorro. Então o que aconteceu? Quando eles acasalam aqui, como esse cães da Alemanha tem uma cabeça de proporções mais similares entre o focinho e o crânio, e normalmente o cão do resto da Europa tem um focinho um pouco maior, os cães da Europa são ligeiramente mais, do resto da Europa são ligeiramente mais retangulares e tal. O que aconteceu? Esse cachorro tinha isso presente ainda, essa cabeça assim, os cães da Alemanha são menos rampados. Então, como nesse cachorro já apresentava um pouco desse sangue muito da Alemanha, é um top cachorro, hein? Foi campeão mundial e tudo. Quando eles traziam esse cachorro e botavam em cadelas que estavam na Europa, mas que tinham sangue aqui, ó, da Alemanha, segunda geração, terceira geração, vira e mexe, dava um filhote assim. Vira e mexe essa característica que não agradava, morfologicamente falando, desse cão aqui, que é um top cão, aparecia nesse resultado quando tinha esse sangue aqui dos cães da Alemanha muito próximo do sangue dele. Por quê? Porque provavelmente era uma característica que marcava o cachorro. Tem uma cadela na Sérvia chamada Ilka, cadela que eu adoro, cadela, tanto que eu agora comprei o filho dela para trazer para o Brasil, porque a cadela é muito boa, a cadela é top. Essa cadela ela tem uma capacidade de corrigir morfologia absurda. Eu vi top cães serem acasalados com essa cadela na Europa e os filhos saírem assim iguais a ela de morfologia. A cadela é muito boa de morfologia, top cadela de morfologia. Eu comprei agora um filho dela também, está chegando aí. Está chegando aí até o meio do ano. Eu estou com alguns cães na Europa. Então o que acontece? Trouxe porque eu também tenho sangue que origina ela aqui. Comprei esse cão porque é filho dessa cadela e porque a gente já tem sangue aqui que é da mesma origem de onde surgiu essa cadela. E essa cadela foi cruzada com top cães, foi acasalada 3 ou 4 vezes até agora com top cães e ela imprime muito comportamento, imprime muito a estrutura dela. E como se chama isso? Bom, a gente tem duas características num indivíduo. Uma coisa é o genótipo. A outra coisa é o fenótipo. Você não vai encontrar fenótipo sem genótipo, certo? Por mais torto que seja o cachorro,
ele tem uma característica genética lá. Por quê? Porque toda espécie, todo indivíduo, ele é um grupo genético. Tá? Se você levantar o histórico dele, ele vem de um grupo genético que traça as características que se apresentam nele. O fenótipo é aquilo que está apresentado no indivíduo. É aquilo que você vê ali. Suas características morfológicas, sua condição de trabalho, temperamento, emoção, bons e ruins. Características boas e ruins são o fenótipo, é o que está ali, que está registrado ali. Tá? Saiu ali, você está vendo. O fenótipo, o genótipo é aquilo que compõe o seu histórico genético, o seu mapeamento genético. Então, para eu ter uma maior condição de acertar aqui, ó, eu preciso ter um domínio muito maior e uma compreensão de como produzir isso com maior acerto, de uma forma mais assertiva. Para isso eu preciso adotar determinadas regras que não são regras criadas por mim, nem regras criadas hoje. São regras criadas há décadas. E não é para cachorro, é genética. Então, para que eu tenha um maior resultado, eu preciso obedecer determinadas regras para que eu possa ter uma probabilidade maior de acerto. Para eu buscar um acerto maior, uma assertividade maior. Para que dentro dessa assertividade eu tenha o melhor fenótipo possível. É muito difícil criar cachorro. E aí a gente fala o seguinte, olha, criar de verdade. Não é sair daí cruzando tatu com cobra, cachorro sem documento. Isso aí é outra coisa. Dizer que o cachorro é isso, cachorro é aquilo, e que porque ele é neto, bisneto de fulano, é que ele dá filho assim. Isso é lorota. Isso é achismo. É falta de dominar o conhecimento. É falta de ter consciência plena de como funciona o processo. Certo? Isso é outra coisa. Se você quer melhorar o seu fenótipo, você precisa de banco de dados de genótipo. Você não vai melhorar o seu fenótipo se você não dominar aqui, ó. Você tem que dominar aqui. Para dominar aqui você precisa pedigree, conhecer studbook, conhecer os grandes cães, conhecer as grandes combinações e o que os grandes estão fazendo. Você tem que estar extremamente atualizado com esses caras para saber o que eles estão fazendo. Eu vou falar uma passagem que aconteceu essa semana, até pedi para a Nathalie publicar aí, e ela não publicou. Gente, eu não consigo responder as pessoas aqui. Eu não consigo ir lá ler, porque eu estou sozinho aqui, então eu tenho que botar o celular ao contrário para escrever aqui, se puderem ler. Manda para mim que eu respondo. Anota aí, depois manda para mim que eu respondo. Recentemente mesmo, não tem 10 dias isso. Eu cheguei e falei, eu estava lendo minhas mensagens que eu recebo, eu converso com muita gente o tempo todo, às vezes eu não consigo nem responder a todo mundo, às vezes eu esqueço, desce, tá lá embaixo, tem que voltar, enfim. E aí tinha uma mensagem lá no Facebook, no Messenger do Facebook lá, de uma pessoa da Europa, que eu não tenho relação, comecei a falar com a pessoa agora, nunca. E essa pessoa falava o seguinte lá, alguma coisa do tipo assim: Alberto, venho seguindo o seu trabalho no Brasil, tal, parabéns pelo que você está fazendo pela raça, pela maneira como você está promovendo a raça, fazendo lives com fulano, com ciclano, levando o pessoal da Sérvia, tal. Enfim. Quando é que você sabe que o seu trabalho está dando certo? Quando o cara que está lá no berço do negócio te dá um feedback desse e você não tem relação com ele. Porque o cara que está te vendendo cachorro, o cara que é teu amigo, o cara que você está negociando, ele sempre vai dizer que você está bem. A não ser que o cara seja muito seu amigo, como já aconteceu comigo, diz assim, ó, não faz assim. Né? Eu tive uma experiência recente com o Duro aqui, o Duro veio aqui em casa, a gente trouxe ele aqui, e aqui ele falou assim, sentado comigo, ele falou assim, mas por que você vai fazer esse acasalamento assim? E eu falei com ele assim, eu pensei nisso. Ele falou, não, tudo bem, não está errado o que você está pensando não, eu concordo com você, o que você está construindo é muito bom. Perfeito. Mas isso é perfeito para um cara que está começando hoje, Alberto, não é mais para você. Você está anos-luz na frente disso aí. Você já tem isso aí aqui, você não precisa de mais disso. Você fez coisa que poucas pessoas fazem, você conseguiu ter uma reserva genética aqui que poucas pessoas têm. Eu vou voltar para a Sérvia, vou conversar com algumas pessoas, vou levantar alguns cães, vamos pensar em como trazer algo que te aproveite mais aqui. Beleza.
Ele entendeu o que eu estava querendo fazer, realmente o que eu estava querendo fazer fazia sentido, mas fazia sentido para alguém que estava começando hoje trazer cachorros da Sérvia. Como ele mesmo falou, ele estava certo, não fazia mais sentido para mim. Porque aquela genética que eu estava fazendo a minha consanguinidade, eu já tenho ela aqui, eu já domino a genética aqui. Eu tenho 3 genéticas aqui que eu já domino ela. Eu hoje tenho dentro do plantel condição de brincar com essa genética aí, de trabalhar fácil, 5, 6 anos. Sem precisar mexer. Sem precisar mexer, sem precisar buscar mais cachorro, sem nada. Por quê? Porque eu fiz uma grande reserva genética e eu mantive a regra. E aí ele aqui falou pra mim, não, eu acho que o que você está fazendo é perfeito para o cara que está começando. Você já está anos-luz na frente disso aí. Você já pode pensar em outras coisas. E aí nós discutimos, conversamos, ele levou um monte de pedigree meu para olhar e tal, e aí ele ligou para mim um dia e falou assim, ó, tem esse cachorro e tem esse cachorro. Esse cachorro eu acho isso, esse cachorro eu acho isso, esse cachorro eu acho isso. Todos os 3 são compatíveis para o que você vem fazendo, todos os 3 em cima da cadela vai dar muito resultado de consanguinidade, com o maior resultado lá no fenótipo, mas está na sua mão para você decidir. Isso aqui é a minha opinião, você escolhe o que você quiser, a gente resolve aqui na Sérvia para você. Se você disser que é o cachorro A, tem problema. Se você disser que é o cachorro B, tem problema. Eu resolvo para você. Tanto que eu resolvi nós com o cachorro, que ele teve que viajar 120 quilômetros até o lugar para levar minha cadela para casa lá e voltou. Certo? Então o que é que acontece? Você precisa estar antenado com o que está acontecendo. Eu ia fazer uma baita jogada, boa geneticamente falando, mas que no fundo o cara ali que tem mais experiência que eu naquilo e que sabe o que está acontecendo lá, o que ele falou era a verdade. Eu estava trazendo mais sangue para cá. No caso, eu vou falar aqui, era o sangue do Del Caquique, quando eu já tenho pra caramba. Eu tenho aqui Monroy, eu tenho aqui Monk, eu tenho primeira geração de Monk, Del Caquique aqui, a primeira. Na América do Sul não existe ninguém que tenha a primeira geração. Agora, colega aí nosso aí, o de Pernambuco, comprou um filho do Monk que eu tinha aqui. Só vai ter reprodutor do Monk eu e esse cara, porque o outro eu passei para alguém castrado e eu não vendo para ninguém. Porque eu sou um cara extremamente fechado no propósito e eu honro demais os caras que me fazem negócio comigo. O cara que vem fazer negócio comigo, eu honro demais ele. Então eu falei, você vai comprar e ninguém mais vai ter, só eu e você. Não se preocupe, ninguém vai ter. O outro cão que eu tenho aqui, se ele não ficar comigo ou passar para alguém, vai castrado. Só quem vai ter essa genética como reprodutor sou eu e você. Então o que acontece? Isso tem que ser visto. Para você entender isso, você vai ter que dominar isso aqui, ó. Se você não dominar isso aqui, você não vai conseguir nem entender a crítica de alguém que é teu amigo e quer trazer para você o que está acontecendo, para você entender. Você vai achar que o cara é um idiota, você vai achar que o cara é um filho da puta, que o cara vai te sacanear. Ou você vai dizer, putz, cara, eu não olhei para esse lado, você está certo. E quando o Júlio me apresentou o que eu estava fazendo e o que eu tinha, eu falei, caramba, bicho, você está certo. Eu não pensei assim. Mas você está certo. A gente tem isso aqui no Brasil, a gente tem isso aqui no Brasil, a gente tem isso aqui no Brasil. Não faz sentido eu ficar aqui, ó. Pode ser melhor trazer aqui, porque eu já estou trazendo aqui com parte daqui. Ou seja, eu ia deixar o meu propósito, porque eu estava seguindo demais o meu objetivo. E a minha criação é uma criação feita e trabalhada em cima de propósito. Dentro do meu propósito eu tenho objetivos por etapas, mas a nossa criação ela tem um propósito. E nós estamos trabalhando com objetivos particulares em busca do nosso propósito. E naquela hora eu estava só olhando para o meu objetivo. E o cara, meu amigo, chegou, botou para mim e eu abri. Por que eu abri a cabeça? Porque eu estava entendendo o que estava acontecendo. Então, eu vou apagar aqui para desenhar para você mais ou menos o que estava acontecendo. Se preocupa não, você que tem uma claridade por aqui assim, eu não vou escrever nada aqui não. Vou desenhar mais ou menos um pedigree aqui, gente. Isso aqui é a linha paterna e a linha materna, tá? Eu costumo dizer para as pessoas que me perguntam que eu começo a reproduzir meus cachorros no papel, aqui no quadro,
Então aqui eu tenho primeira geração, segunda geração, terceira geração e quarta geração. É o que tem no pedigree da Sérvia. Tá? O pedigree da Sérvia, ele é lido na horizontal. O pedigree do CBKC aqui no Brasil, ele é na vertical. Tá bom? O que é que acontece? Na primeira geração, eu tenho um quadrado para macho e um quadrado para fêmea. Na segunda geração, eu tenho 2 quadrados. Na terceira geração, eu tenho 4 quadrados, 4 janelinhas. Para cada um dos indivíduos. E aqui eu tenho 8 janelinhas. Deixa eu acertar aqui, senão me perco. Pronto. O que é que acontece aqui, gente, para vocês entenderem? Cada janela dessa aqui tem um percentual e tem um indivíduo nela. Então a gente tem aqui 50%. Ó. Só para vocês terem uma ideia, eu estou colocando isso aqui, tá? Vocês têm aqui 50%, que é o pai e a mãe. Né? O indivíduo aqui, vamos supor que é essa luz aqui, ó. Esse indivíduo ele é composto de metade da mãe e de metade de informações genéticas do pai, tá bom? Aí aqui ele vai ter 25, né? Aí vai diminuir. Então, essas partes aqui elas vão diminuindo o percentual. O que é que eu estava fazendo? Para você ver que você precisa dominar até para saber aceitar a crítica. Eu tenho muito sangue aqui de Eucaquique. Muito. Em uma harmonia que eu consigo fazer o que eu quiser hoje. Principalmente com essa ninhada que eu trouxe da Queen, que foi a ninhada de primeira geração do Monk. Então com essa aí ficou melhor ainda, porque eu tenho muito sangue de Eucaquique a partir da segunda e da terceira geração aqui. Eu tenho pouco aqui na quarta geração e eu tinha pouco, eu não tinha na primeira geração. Eu não tinha nenhum cão aqui filho do Eucaquique, ou paterno ou materno. Eu tenho cães aqui que são oriundos do Eucaquique na segunda e a grande maioria na terceira geração. Para eu trazer essa terceira para frente, eu tinha que produzir cães de Eucaquique aqui, que na hora do acasalamento eu ficasse... Imagina só, tá no 3 aqui, ó. Certo? Nesse indivíduo aqui no macho, ela tá 1, 2, 3. O resultado desse macho, se esse cão tá aqui, ó. Vamos supor que eu tinha um cão de Eucaquique aqui. Vamos botar hipoteticamente o ídolo. Vamos esquecer isso aqui, ó. Então aqui no macho, ele era terceira geração. Aqui nesse macho, ele é bisavô. Quando eu acasalar esse cachorro, esquece isso. Quando eu acasalar esse cachorro, ele deixa de ser bisavô e vai passar a ser trisavô para o resultado aqui. Ou seja, o percentual de genética dele é muito pequeno. A probabilidade dele gerar uma influência expressiva aqui na frente é pequeno. Então eu tinha muito isso aqui, tá? Nessa terceira linha aqui. Eu tinha alguns cães na segunda e a maioria na terceira. Então eu precisava de um cão na primeira, ou seja, que tivesse aqui o pai, ó. Que o pai aqui fosse o ídolo, para quando a gente acasalasse, ele fizesse 2, hipoteticamente aqui. Vamos supor que fosse essa mãe aqui, ó. Que aqui fosse o ídolo, para vocês entenderem. Estou fazendo ali, vai atrapalhar vocês. Vamos supor que aqui fosse o ídolo, tá? Que essa cadela aqui tivesse o ídolo na primeira. Quando viesse para cá, quando ele viesse para cá, ele ia fazer 4, 2 aqui. Ou seja, eu ia aumentar essa quantidade de percentual do ídolo no resultado de 100% aqui.
O que é que eu estava fazendo com esse acasalamento lá? Que o Duro falou comigo e realmente ele estava corretíssimo. Só que essa cadela estava num consórcio e eu fui lá e conversei com todo mundo. Eu não tomei a decisão da minha cabeça. Essa cadela, a cadela minha, estava na Europa, ia casa lá. Eu abri um consórcio para ela, porque tinha o pessoal querendo. Nós vendemos 4 cães antes dela cruzar. E eu tenho um trato com todo mundo que faz consórcio. E eu honro demais esse trato. Então, quando o Duro falou comigo essa semana, ó, o cachorro acho que devia ser esse, mas você que decide. Eu entrei em contato com cada uma das pessoas e falei, gente, o Duro tá achando isso, porque esse cachorro é assim, assim, assim. Todo mundo deu ok. Eu falei, ok, então vou mandar liberar. Aí mandei liberar para casa lá. O que é que estava acontecendo? Essa cadela que eu estou trazendo, ela é 100% de Eucaquique aqui. 100%. Para não dizer que ela é 100%, ela é 85% de Eucaquique. Ou seja, ela tem um pedigree top. E aí eu estava procurando um cão, que é um top cão de um grande amigo meu lá da Sérvia, com uma máquina reproduzindo, trabalhando forte o cachorro. E aí eu ia colocar, só que esse cão, 50% dele, cerca de 50% dele é de Eucaquique. Ia dar muito resultado no que eu fiz. Eu ia trazer filhotes com muito sangue de Eucaquique. Aí o Duro falou assim, cara, você tem sangue de Eucaquique pra caramba. Você trouxe uma ninhada do Monk aqui. A hora que o pessoal do Brasil quiser, tem, porque tem uma cadela sua, tem uma cadela do Monk com o Pitágoras, tem uma cadela do Monk com o Beto Falcão, tem uma cadela do Monk com você, tem 4 machos do Monk com você, você não decidiu o que vai fazer com eles e nada, eles estão aqui com você. Então tem muito de Eucaquique aqui, já na primeira vez, você já matou esse problema, Alberto, não se preocupa mais com isso, esse problema você já matou no Brasil. Esse problema você já matou, ele falou. Eu acho que eu, no seu lugar, eu pensaria em um pedigree que fizesse a composição aqui dentro, porque essa cadela é filha de trocadeiro. Certo? Que vem de uma outra linha. Vem da linha do Borde, um cachorro top, hiper famoso, um cachorro que deu muito resultado, um puta progênio. Você tem aqui a linha do Borde, do trocadeiro, então vamos achar um cachorro que entre aqui na composição aqui, ó, do trocadeiro, para você trazer para o Brasil algo que tenha mais sangue para refrescar e que mantenha o de Eucaquique. Para que você possa fazer e o pessoal possa fazer o jogo de Eucaquique com o que vai vir nela. Então essa cadela vai vir com mais de 1/4 de genética de Eucaquique e a outra parte vai vir com linhas consanguíneas. Eu até vou montar o mapa para o pessoal do grupo essa semana. Vai vir com linhas consanguíneas em cima de Borde, em cima da linha do trocadeiro, que são cães. O trocadeiro é um baita cão, foi vendido por quase 30 mil euros há 3 meses atrás para a Itália. E um cachorro que já foi vendido com 9 anos, eu acho, por aí. Enfim, então esse é o processo que a gente faz aqui. Então isso que eu estou falando com vocês aqui hoje, que o pessoal perguntou para mim, Alberto, como é que você faz? Mostra aí e tal. Eu falei, eu já fiz isso uma vez. Eu falei, não, faz de novo e tal. O que acontece? Isso é fundamento para quem quer criar de forma ética e quem quer realmente desenvolver o melhor para a raça e o melhor de programa genético. Se não tiver estudo de book, se não tiver pedigree, esqueça. Tá fazendo nada. Nada, mas nada mesmo. Nada. Eu estava há uns 2 anos atrás, 2 anos, um pouco menos talvez. Eu estava numa conversa com algumas pessoas lá fora. Os caras perguntaram para mim assim, Alberto, por que você não vem para cá, fica uma temporada com a gente aqui e a gente bota você, e você vem para minha equipe e a gente vai competir como você é integrante da minha equipe. Você tem condição de treinar, você entende de treino, você sabe o que faz, você conhece cachorro, fica aqui, pega o esquema do negócio, você treina e a gente... Eu falei, cara, para eu fazer isso tem que parar muita coisa no Brasil, eu não consigo, porque aqui tem muita atividade. Depois uma outra pessoa me convidou para compor uma... Já querendo, não, porque você não vem, monta uma equipe, de repente a gente tem aqui como equipe brasileira, né? Enfim, por que é que eu estou falando isso? Porque entenda. Hoje eu tenho esse acesso às pessoas
se sentem à vontade lá fora de dizer assim: Alberto, eu acho que você está fazendo errado. Alberto, eu acho que você podia fazer assim que seria melhor. Alberto, eu acho que você está fazendo muito bem feito. Alberto, eu acho isso, eu acho aquilo. Elas me criticam, me apoiam, me falam, eu ligo, peço ajuda. Por quê? Porque eu criei um conceito do que eu faço e as pessoas sabem exatamente o que eu faço. E aí eles me respeitam porque eu detenho o conhecimento da coisa. E ele fala assim: não, com o Alberto dá pra gente falar. Recentemente, o Durkovic estava aqui no seminário. E aí eu peguei o OK, que foi o primeiro cão que eu comprei, como eu falei aqui antes, e levei lá no seminário. Devia ter umas 15 pessoas, não tinha mais que 20, eu acho, no seminário. E no dia da prática eu levei o cachorro. E alguns falaram assim: você vai levar o OK? Eu falei: vou, porque eu quero que ele piche o cachorro. E eu levei lá e soltei, e aí na hora de soltar o cachorro, vixe, foi o desastre do desastre do desastre. O cachorro tinha quase 5 anos, nunca tinha ido para o campo, não sabia nada daquilo, soltou o cachorro pegou uma reta assim, ó, sumiu no mundo. Zero obediência, zero controle, zero concentração, zero capacidade de parar para se concentrar e cheirar e procurar a ave, zero. Minha mulher deve estar até brava se estiver escutando em algum lugar falar isso. Zero. Beleza. Aí eu cheguei pro Pitágoras, que estava do lado assim, mas acho que o Beto também estava. Tinha umas 3 pessoas assim, acho que o Luiz, do Rio de Janeiro, o bombeiro, estava do meu lado. Eu falei assim: ó, eu vou pegar esse cachorro e vou fazer esse cachorro produzir o máximo, porque eu sei o que é que tem dentro desse cachorro. E eu sei o que é que faltou para ele. Ou seja, eu conheci a qualidade genética do OK. Eu conheço os impulsos do OK. Eu sei o quão que ele tem drives elevados. O quão louco ele é. Então eu falei: o que é que falta nele? Se adaptar a isso aqui e passar por um processo de treino sistemático, buscando o melhor resultado que ele em pouco tempo faz. E aí eu cheguei para alguns colegas aí do grupo da gente aqui do Ega Mundo e falei assim: ó, em 15 dias, em 15 treinos, o OK vai estar solto, controlado, localizando a ave, levantando a ave, fazendo tudo direitinho. Em 25 dias ele está fazendo o serviço todo, buscando, trazendo, sentando na minha frente e entregando. Aí o Pitágoras falou assim: não duvido não que você vai fazer. Eu falei: não, eu gosto desse negócio, vamos fazer. E eu fui lá e já estamos com 7 ou 8 treinos dele. Ou foi o 7º ou foi o 8º hoje, treino dele. Bom, por que eu estou falando isso? Primeiro, porque eu sabia da genética do cachorro. Esse mesmo cachorro, quando o Alves foi buscar para mim lá em Portugal, o Alves ligou para mim e falou assim: ô Alberto, você sabe que eu sou seu irmão, confio em você pra caramba, mas eu vim aqui fazer o que você mandou, eu vou fazer. Agora esse cachorro meu, eu falei: pode trazer. Porque nem o Alves acreditava que ele fosse dar o resultado que ia dar quando ele foi buscar ele lá de filhote. Porque eu comprei, ele ficou largado lá no Vitor, uns 6 meses largado, sem ninguém botar a mão no cachorro, sem ninguém fazer nada. Largado. Enfim, mas eu sabia o que o cachorro tinha de genética nele. E eu sei como o Vitor cria cachorro. Eu sei de como ele faz as combinações. Eu sei o que ele busca nas combinações dele. Vitor começou a sua criação apostando alto no Pied du Monde, que era uma linha genética muito forte há cerca de 20 anos atrás, 15, 20 anos atrás. Era uma linha muito forte de um italiano que criava na França. Esse cara chegou ao absurdo de fazer uma ninhada, produzir uma ninhada, que eu acho que é da letra I, que todos os cães, todos os exemplares viraram top cães. Todos os exemplares viraram top cães. E nenhuma dessas jogadas o Vitor foi lá, se eu não me engano, arrematou 2 ou 3 cães dele. 2 ou 3 fêmeas, ou foram 2 fêmeas e um macho, um negócio assim. E aí foi o que o Vitor fez, com a experiência dele, com a expertise dele, com a habilidade dele, com a condição de compreensão de sinofilia. Ele pegou esses cães, construiu a base dele e veio trazendo cães do leste, da Sérvia, e colocando para gerar nos cães HP, que é uma característica dos cães da Sérvia, dos cães do leste, é HP. Os cães são explosivos. Tanto que dentro da Sérvia a gente tem uma linha genética de cães de prova e uma linha genética de cães de caça prática. Porque tem cães lá de muita explosão. Muita explosão.
Então o Vitor ia lá e pegava um aqui e trazia assim, vou usar essa genética aqui. E assim o Vitor ia compondo até que o Vitor compôs o studbook dele. E hoje o Vitor tem na cabeça cada cachorro dele que tem de linha genética. Eu posso usar aqui que combina. Então quando o OK veio, a gente já sabia o que era. Então a gente tinha certeza que o OK até o presente momento não fazia nada porque não foi apresentado a ele. Aí eu fiz e mandei ontem um vídeo pro Vitor. E o Vitor falou, cara, parabéns e tal, tô gostando demais disso aí, tô vendo, para, você nunca tinha se envolvido com isso, tô feliz, então você realmente tem condição, como eu tinha falado com você. E aí o Vitor virou e falou assim para mim, mas eu vou fazer um apontamento para você, amigo Alberto. Tá vendo esse momento que o cachorro tá assim, dá uma olhada na coluna dele. Eu tava vendo o vídeo. Aí ele falou assim, ó, essa coluna precisa trabalhar assim, para ele ter uma progressão melhor assim. E isso ele falou de um treino atrás meu que eu mandei para ele. Falei, beleza, já entendi o recado, sei porque você está falando da coluna, sei o que você está falando da progressão e eu sei qual é o foco dessa progressão. Peguei hoje, fui lá, fiz o cachorro, mudei o exercício, mudei o equipamento, mandei para ele e falou assim, perfeito, Alberto, é só manter agora. Então, para você chegar no resultado, seja ele qual for, você precisa conhecer isso aqui. Até para dizer assim, ó, para com esse cachorro e larga ele porque ele não serve. Isso já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. Ó, o cachorro é bom, legal, mas pra mim ele não dá, porque eu gosto de cachorro louco. Esse cachorro é mais ou menos. Eu tô mexendo no filho do OK aqui, que a gente chegou ontem e falou assim, ó, o cachorro parece um OK de emoção. Louco igual OK. Drive lá em cima, igual OK, quer trabalhar, não para o cachorro. Então, bom, para chegarmos em determinados pontos na criação de cães, a gente precisa dominar pelo menos isso aqui. Questão de saúde e questão genética. Não adianta acasalar de qualquer jeito. Não adianta não entender como funciona o pedigree. Não adianta entender o que é linha superior e linha inferior. Não adianta não compreender quando alguém falar para você assim, ó, o meu cachorro lá ele faz 3-3 no trocadeiro. O cara, que peste é 3-3? Não sei o que é 3-3, não é matemática para mim, eu não entendo isso. O cara não sabe, quando o cara está falando que é 3-3, está se referindo à terceira geração e que o mesmo cão se apresenta na terceira geração paterna e na terceira geração materna. A pessoa não entende. Existe um site, vou deixar para vocês aqui, ó, existe um site chamado setterenglass.fr. Setterenglass, que está em francês, setterenglass.fr. Vai lá que você vai ver exatamente o que eu estou falando. E lá é tão ferrado o site para esses cães de caça setter lá, que tem um movimento gigante do setter na França, que ele te dá o percentual. Ele tem uma área lá que você chega lá, ele calcula todo o mapa do que você está acasalando. Eu sou sócio lá, eu tenho cães registrados lá. O que acontece? Que ele diz assim para você, olha, esse cão tem 40% de sangue italiano. O cara fala isso lá no site. Você bota seu pedigree lá, fala que você está acasalando, ele te dá o percentual de sangue italiano que tem no cachorro. Porque tem um movimento muito grande dos italianos no setter. No setter em inglês. Tá? Então isso lá fora é o que os tops fazem. Aí a minha pergunta fica, se os tops fazem isso, se os caras que estão de Ferrari fazem isso, você vai ficar andando de carroça? Domina o negócio, meu querido, quem tem mais conhecimento. Chega mais longe quem tem mais conhecimento. Sem conhecimento e sem ética, você não vai fazer nada. Vai chegar, vai tropeçar na própria perna, não vai falar mal dos outros, porque você não alcança os outros, você vira termômetro para os outros. Toda vez que você abre a boca para falar mal do cara, você vira termômetro, o cara fala, bacana, então tá bom, hein, estou fazendo bem. Porque você não domina o negócio. Um dia desse estava falando de caixa lançadora, até falei na live o seguinte, qual a diferença entre o cara que está na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália e usa caixa lançadora, para o cara do Brasil que não sabe de nada de caixa lançadora e fala que não serve? A diferença é que o cara lá de fora tem conhecimento. O cara tem conhecimento, o cara não é ignorante. O cara do Brasil sabe nem o que está falando. Então o que distancia os dois é a capacidade de compreensão do que domina o conhecimento. O cara daqui é um cara que tem conhecimento, e o cara daqui é um ignorante, que não conhece nada.
Então, o que é que acontece? Não dá para chegar muito longe se você não detém conhecimento. Não dá para você dizer que você é criador de cachorro se você não entende o mínimo disso aqui. Não dá para você dizer que você é criador de cachorro se você não tem um laudo radiológico de um cachorro, nem que seja costo femoral apenas. Ah, mas não exige, o CBKC não exige, não tem clube do braco alemão que exige. Problema. Não tem, eu faço de todos os meus. Por quê? Porque se eu tiver um cão que tenha um grau qualquer de displasia, eu não reproduzo mais. Eu não reproduzo mais. Porque eu sei que é degenerativo, eu sei que vai passar, eu sei que geneticamente está mais do que provado que passa, e eu não vou ficar criando cachorro aleijado. Ah, Alberto, e se der lá na frente? Eu sinto muito. Eu faço o que é possível para mim. E na Europa também não existe nenhuma instituição que cobre isso de algumas raças. O pastor alemão não, cobra no mundo todo. Tá? Então tem lugares da Europa que realmente os caras não fazem radiografia. Na Sérvia não é obrigado a fazer. Alguns criadores fazem. Eu compro de criadores que fazem. Você pode chegar lá e comprar de outro. Um dia eu estava falando com o Boba sobre um cachorro chamado Putin. E aí eu falando com ele, pô, tá, o cachorro, falando de usar o cachorro para casa lá. E ele me mandou o pedigree na hora. Pá, na hora já. Frente e verso do pedigree e exportação do cachorro. E ele falou, ó, eu te cobro X, não tem problema. Eu sei que você é amigo do Alexander, que você afirma com o Alexander, eu te cobro X, aí não tem problema. O cachorro saiu e me mandou o pedigree. Eu tenho o pedigree guardado até hoje. Primeira coisa que ele mandou, o pedigree, primeira coisa que ele falou assim, os laudos radiológicos foram do mês tal. Virei o pedigree que estava lá registrado. Isento de displasia coxo-femoral, isento de displasia de cotovelo. Todos fazem isso lá fora? Não. Mas tem caras sérios que fazem. E aí você tem que saber onde é que você está indo buscar o seu cachorro. Porque o Zé das Couve tem no Brasil e tem na Sérvia. Tem na Alemanha, não se preocupe. Sempre tem um cabeça de porco em algum lugar. Então você tem que saber onde é que você está indo buscar. Então quer criar direito, tem que dominar algumas coisas que são basilares. Compreensão de genética, compreensão de consanguinidade, compreensão de pedigree. E prezar pela saúde é o mínimo. É o mínimo. Sem isso você está dando tiro no pé, você não chega em lugar nenhum. Você está de passageiro. Você vai ser visto hoje e esquecido amanhã. Entendeu? Gente, boa noite. Fico por aqui. Se quiser mandar as perguntas, manda que eu respondo. Ok? Foi um prazer. Quinta-feira que vem, 20 horas. Deixa eu deixar um recado aqui. Quinta-feira que vem, às 20 horas. Muita gente tem me perguntado a história dos pombos. Muita gente tem me perguntado a história da caixa lançadora. Hoje eu fiz uma atividade até com um pombinho na mão, ele batendo asa, para mostrar uma das coisas que a gente faz para poder linkar o cachorro na ave, quando ele é filhote, a primeira vez que ele vai. Bom, quinta-feira eu vou fazer uma live. Eu tinha feito postado no YouTube um vídeo mostrando para um amigo que tinha me ligado sobre um esquema para ele fazer com a codorna. As pessoas perguntaram para mim se é possível fazer com pombo. Eu vou mostrar como é que eu faço com pombo. E eu vou estar postando isso essa semana. E eu vou estar fazendo a live na quinta-feira. Eu vou pegar aquele mesmo diagrama que eu desenhei e vou dar uma dissecada nele para explicar detalhes dele para o pessoal. Tá? Para poder explicar por que tem a história do diagrama, por que tem a história de andar de uma posição, por que o cachorro tem que estar na outra posição. Eu vou mostrar aquilo ali para vocês compreenderem um pouco mais do que acontece quando vai usar a codorna, quando vai usar o pombo lá no local. Não estou falando da caixa lançadora. Porque esse amigo, na época, que me perguntou, ele me perguntou o que é que ele podia fazer, já que ele não tinha caixa lançadora. Eu falei, eu vou te falar do processo que se faz muito lá fora quando não se tem caixa lançadora. Tá ok? Então eu vou estar mostrando aquele diagrama que eu falei para botar a codorninha no lugar, e eu também vou estar mostrando a história do pombo. Então, quinta-feira, às 20 horas, aqui no Instagram do Jäger Hund, eu vou estar falando sobre como a gente fazer para botar a fonte de odor lá no lugarzinho. Boa noite, forte abraço.